Capítulo 1 Um chamado à ação. As sombras da noite se estendiam sobre a vila colonial, envolvendo cada rua estreita em um manto de mistério e suspense. Carolina Oliveira desembarcou do ônibus na praça central, seus passos ressoando no silêncio inquietante da noite. Seus olhos escuros percorreram as fachadas antigas dos edifícios, cada um guardando segredos sombrios que ela estava determinada a desvendar. O ar estava carregado com a promessa de enigmas a serem desvendados e perigos a serem enfrentados. Carolina ajustou sua jaqueta contra o frio cortante da noite e respirou fundo, preparando-se mentalmente para o desafio que a aguardava. Ela não era estranha à escuridão, há anos, sua vida fora moldada por casos intrincados e mistérios não resolvidos. Ao entrar na vila, Carolina sentiu os olhares desconfiados dos moradores locais que a observavam de suas janelas entreabertas. Ela sabia que não seria recebida de braços abertos, os detetives particulares raramente eram bem-vindos em comunidades tão fechadas quanto essa. No entanto, ela não se deixaria intimidar. Sua determinação era tão afiada quanto a lâmina de uma faca, pronta para cortar através das mentiras e segredos que envolviam a vila. Enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos, Carolina absorvia os detalhes do ambiente ao seu redor. As casas coloniais de paredes caiadas de branco pareciam guardar séculos de histórias não contadas, cada porta fechada escondendo seus próprios mistérios. Ela podia sentir a presença dos assassinatos pairando no ar, como uma sombra espectral que se recusava a ser dissipada. Finalmente, Carolina chegou à modesta pousada onde planejava se hospedar durante sua estadia na vila. O ar frio da noite penetrava em seus ossos, mas ela ignorou a sensação de desconforto, focando apenas no que estava por vir. A investigação mal havia começado, mas ela já podia sentir o peso dos segredos que estavam prestes a ser revelados. Com um último olhar determinado para o horizonte escuro, Carolina entrou na pousada, pronta para iniciar sua busca pela verdade. Seu coração batia com a promessa de desvendar os mistérios que assombravam a vila colonial, e ela estava determinada a seguir em frente, não importando o que encontrasse em seu caminho. Capítulo 2 Explorando as sombras. A manhã nasceu sobre a vila colonial, lançando uma luz pálida sobre as ruas de paralelepípedos e os telhados de telha vermelha. Carolina Oliveira emergiu da pousada, pronta para mergulhar de cabeça na investigação que a trouxera até ali. O ar fresco da manhã era revigorante, mas o peso dos mistérios que aguardavam pesava em seus ombros como uma capa de chumbo. Com determinação renovada, Carolina começou sua jornada, suas botas ecoando contra as pedras antigas do calçamento. Ela abordou os moradores da vila com uma mistura de diplomacia e persistência, buscando qualquer informação que pudesse lançar luz sobre os assassinatos que assombravam a comunidade. Cada conversa era uma oportunidade para desvendar um novo enigma, para descobrir uma pista crucial que pudesse levar à resolução do caso. À medida que o dia avançava, Carolina mergulhava cada vez mais fundo nas sombras que envolviam a vila colonial. Ela descobria rivalidades antigas e segredos bem guardados, cada um lançando uma luz diferente sobre os eventos que levaram aos assassinatos. Enquanto ouvia as histórias dos moradores locais, Carolina percebia que nada era o que parecia naquela comunidade aparentemente tranquila. Por trás das fachadas pitorescas das casas coloniais, havia um submundo de traições e ressentimentos, de amores perdidos e promessas quebradas. À medida que o sol se punha no horizonte distante, Carolina percebeu que havia muito mais na vila colonial do que inicialmente havia imaginado. Os mistérios que a aguardavam eram mais profundos do que ela jamais poderia ter previsto, e a jornada para desvendá-los seria longa e perigosa. Mas Carolina não recuaria diante do desafio. Ela estava determinada a trazer justiça para os mortos e paz para os vivos, não importando o custo pessoal que isso pudesse exigir. E assim, com os olhos fixos no horizonte escuro, ela continuou sua busca pela verdade, sabendo que apenas explorando as sombras poderia encontrar a luz que tanto procurava. Capítulo 3 E a teia se espalha. O crepúsculo pintava o céu com tons de laranja e roxo quando Carolina retornou à sua pousada após um dia exaustivo de investigação. Seus pensamentos estavam cheios de fragmentos de informações coletadas dos moradores da vila, peças de um quebra-cabeça complexo que pareciam se recusar a se encaixar. Ela sabia que estava diante de algo maior do que qualquer um dos assassinatos isoladamente.
Sentada à mesa de madeira na sala comum da pousada, Carolina espalhou os documentos e anotações que havia feito ao longo do dia. Ela revisou cada palavra, cada detalhe, em busca de pistas que poderiam levar à identidade do assassino. Mas quanto mais ela examinava os dados, mais ela percebia que havia algo muito mais sinistro em jogo. À medida que a noite avançava, Carolina mergulhava cada vez mais fundo na teia de corrupção e chantagem que parecia envolver a vila colonial. Ela descobriu conexões obscuras entre os assassinatos e eventos do passado da comunidade, revelações que a deixaram sem fôlego. Parecia que cada pessoa que ela entrevistava tinha um segredo a esconder, uma mentira para contar. E por trás de tudo isso, havia uma figura sinistra, manipulando os fios invisíveis que controlavam o destino da vila. Enquanto Carolina continuava sua investigação, ela enfrentava a resistência de pessoas poderosas que estavam determinadas a manter seus segredos ocultos. Ela recebia ameaças veladas e advertências sombrias, sinais de que estava se aproximando demais da verdade. Mas Carolina não recuaria diante da adversidade. Ela estava determinada a desvendar a teia de mentiras e traições que envolvia a vila, mesmo que isso significasse enfrentar o perigo de frente. À medida que a noite se estendia para além das janelas da pousada, Carolina sabia que sua jornada estava apenas começando. Ela havia apenas arranhado a superfície dos mistérios que assolavam a vila colonial, e a verdadeira batalha ainda estava por vir. Com um suspiro cansado, mas determinado, ela recolheu seus documentos e se preparou para mais um dia de investigação incansável. Pois ela sabia que apenas desvendando a teia poderia encontrar o monstro que se escondia nas sombras. Capítulo 4 – Um confronto nas sombras. A lua erguia-se no céu estrelado quando Carolina saiu da pousada, os murmúrios da noite envolvendo-a como uma manta de mistério. Seus passos ecoavam pelas ruas desertas da vila colonial, guiando-a em direção à mansão imponente de Miguel Santos, o empresário influente suspeito de envolvimento nos assassinatos. A mansão de Miguel pairava sobre a paisagem como um monólito sombrio, suas janelas escuras parecendo olhos vigilantes observando atentamente cada movimento. Carolina respirou fundo, sentindo a tensão no ar enquanto se aproximava da entrada principal. Ela sabia que estava prestes a enfrentar o homem que poderia ser a chave para desvendar os segredos mais obscuros da vila. Ao entrar na mansão, Carolina foi recebida pelo olhar frio de Miguel Santos, sua expressão impenetrável como uma máscara de pedra. Os dois se encararam por um momento tenso, cada um avaliando o outro em busca de fraquezas, de pontos fracos que pudessem ser explorados. A conversa que se seguiu foi carregada de tensão e subtexto, cada palavra cuidadosamente escolhida para revelar o mínimo possível. Carolina pressionou Miguel por respostas, lançando perguntas afiadas como lâminas afiadas. Ela podia ver o desconforto nos olhos do empresário, o tremor imperceptível de suas mãos enquanto ele lutava para manter a compostura. Mas Miguel não era um homem facilmente intimidado. Ele contra-atacou com sua própria dose de astúcia e manipulação, lançando dúvidas sobre a credibilidade de Carolina e sua verdadeira motivação para estar ali. As palavras voavam entre eles como flechas, cada uma atingindo seu alvo com precisão mortal. No final, Carolina saiu da mansão de Miguel com mais perguntas do que respostas, mas também com uma sensação renovada de determinação. Ela sabia que estava no caminho certo, que estava se aproximando cada vez mais da verdade por trás dos assassinatos na vila colonial. E enquanto a lua brilhava sobre ela, iluminando seu caminho na escuridão, Carolina sabia que o confronto nas sombras estava longe de terminar. Capítulo 5 – Revelações perturbadoras. O sol nascente tingia o céu de tons dourados quando Carolina despertou na pousada, sua mente girando com as revelações da noite anterior. Ela sabia que estava mais perto do que nunca de desvendar os mistérios que envolviam a vila colonial, mas também sabia que ainda havia muito a descobrir. Com determinação renovada, Carolina iniciou sua investigação do dia, percorrendo as ruas da vila em busca de novas pistas e informações. Cada pessoa que ela entrevistava parecia ter um pedaço do quebra-cabeça, uma peça crucial que poderia levar à resolução do caso. À medida que o dia avançava, Carolina começou a juntar os fragmentos dispersos das informações que havia coletado. Ela descobriu conexões obscuras entre os assassinatos e eventos do passado da comunidade, revelações que a deixaram sem fôlego. Parecia que cada pessoa que ela entrevistava tinha um segredo a esconder, uma mentira para contar.
Enquanto revisava suas notas e documentos, Carolina percebeu que estava diante de algo muito maior do que havia imaginado inicialmente. Havia uma teia de corrupção e chantagem que se estendia por toda a vila, envolvendo pessoas influentes e poderosas que estavam determinadas a manter seus segredos a todo custo. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, Carolina percebeu que estava prestes a descobrir a verdade por trás dos assassinatos na vila colonial. Ela estava mais perto do que nunca de expor o monstro que se escondia nas sombras, mas também sabia que o perigo estava mais próximo do que nunca. Com uma mistura de medo e determinação, ela se preparou para enfrentar o desafio que a aguardava, sabendo que apenas a verdade poderia trazer justiça para os mortos e paz para os vivos. Capítulo 6 – Em caça ao assassino. A noite envolveu a vila colonial com um manto de escuridão quando Carolina se aventurou pelas ruas estreitas, determinada a seguir as pistas que havia descoberto. O vento sussurrava entre as fachadas antigas das casas coloniais, carregando consigo um presságio de perigo iminente. Com sua lanterna em mãos, Carolina avançou com cautela, seus passos ecoando contra o calçamento de pedras antigas. Cada sombra parecia esconder um segredo, cada esquina poderia ser o esconderijo do assassino que assombrava a vila. Mas Carolina não recuaria diante do perigo. Ela estava determinada a encontrar o culpado e trazer justiça para os mortos. À medida que ela avançava pela vila, Carolina encontrava vestígios do assassinato em cada esquina. Manchas de sangue no chão, pegadas deixadas para trás, cada uma pista crucial que a levava mais perto do assassino. Ela seguia o rastro como um caçador determinado, seus sentidos alerta para qualquer sinal de perigo. Mas o assassino era astuto e elusivo, escapando de suas garras a cada passo. Carolina sentia a frustração crescer dentro dela, a sensação de que o culpado estava sempre um passo à frente. Mas ela não desistiria tão facilmente. Ela estava determinada a perseguir o assassino até o fim do mundo, se necessário, para trazê-lo à justiça. Enquanto a noite se estendia para além das estrelas, Carolina continuou sua caçada implacável, seus olhos fixos no horizonte escuro. Ela sabia que a batalha estava longe de terminar, que o assassino ainda estava lá fora, esperando por sua próxima vítima. Mas ela não recuaria diante do desafio. Ela estava determinada a trazer justiça para os mortos e paz para os vivos, não importando o custo pessoal que isso pudesse exigir. E assim, com o coração pesado e os músculos tensos, ela continuou sua jornada solitária na escuridão, sabendo que apenas perseguindo o assassino poderia encontrar a verdade que tanto buscava. Capítulo 7 – Ameaças e advertências. A lua cheia brilhava no céu noturno, iluminando as ruas desertas da vila colonial quando Carolina retornou à sua pousada, exausta após um dia de caça ao assassino. Ela sabia que estava mais perto do que nunca de descobrir a verdade por trás dos assassinatos, mas também sabia que o perigo estava sempre à espreita nas sombras. Enquanto ela se recostava em sua cadeira na sala comum da pousada, o silêncio da noite foi quebrado por uma batida suave na porta. Carolina ergueu as sobrancelhas com surpresa enquanto se levantava para atender, seu coração acelerando com a expectativa de quem poderia estar do outro lado. Ao abrir a porta, Carolina encontrou-se frente a frente com um estranho sombrio, cujo rosto estava escondido pelas sombras. Uma sensação de apreensão percorreu sua espinha enquanto ela avaliava o visitante misterioso, perguntando-se qual era a sua intenção. Você está mexendo com coisas que não lhe dizem respeito, disse o estranho com uma voz rouca, cheia de ameaças veladas. É melhor parar antes que se machuque. Carolina se manteve firme diante da ameaça, seu queixo erguido com determinação. Ela não se deixaria intimidar por esse estranho desconhecido, não importava o quão ameaçador ele pudesse parecer. Eu não tenho medo de você, disse ela com voz firme. Eu sei o que estou fazendo e não vou parar até encontrar o culpado por trás desses assassinatos. O estranho lançou-lhe um olhar penetrante, como se estivesse avaliando-a, ponderando se valia a pena continuar a investida. Por fim, ele deu um passo para trás, desaparecendo nas sombras da noite. Carolina fechou a porta com um suspiro de alívio, mas sabia que as ameaças não terminariam tão facilmente. Ela estava no caminho certo, e aqueles que tinham algo a esconder estavam dispostos a fazer qualquer coisa para proteger seus segredos. Mas Carolina não recuaria diante do perigo.
Ela estava determinada a trazer justiça para os mortos e paz para os vivos, não importando o que o destino reservasse para ela. E assim, com o coração pesado, mas o espírito inquebrável, ela se preparou para mais um dia de desafios e perigos na jornada para desvendar os mistérios que assolavam a vila colonial. Capítulo 8 – Os aliados inesperados. Amanhã nasceu sobre a vila colonial, pintando o céu com tons de rosa e laranja enquanto Carolina emergia da pousada, determinada a seguir em frente com sua investigação. Ela sabia que estava diante de um desafio formidável, mas também sabia que não estava sozinha. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas da vila, Carolina encontrou-se com Mateus, um pescador local que ela havia conhecido durante suas investigações. Seus olhos cansados brilhavam com uma determinação incomum enquanto ele se aproximava dela, um sorriso tímido brincando em seus lábios. Eu ouvi o que você está tentando fazer, disse ele, sua voz suave e carregada de resolução. E eu quero ajudar. Carolina ficou surpresa com a oferta de ajuda de Mateus, mas também reconheceu a importância de ter aliados na luta contra a corrupção que assolava a vila colonial. Ela sabia que não poderia enfrentar esse desafio sozinha, que precisaria da ajuda de todos os que estivessem dispostos a se levantar contra o mal. Obrigada, Mateus, disse ela, sua voz sincera. Sua ajuda será inestimável nesta luta. Juntos, Carolina e Mateus uniram forças para desvendar os segredos que assombravam a vila colonial. Eles percorreram as ruas estreitas, entrevistando os moradores locais e coletando pistas que os levariam mais perto da verdade. À medida que o dia avançava, Carolina percebeu que havia mais aliados dispostos a se juntar à sua causa. Pessoas que estavam cansadas da corrupção que havia corroído a comunidade, que estavam dispostas a lutar por justiça e verdade. Com seus novos aliados ao seu lado, Carolina sentiu uma nova determinação crescer dentro dela. Ela sabia que a batalha ainda seria difícil, que o perigo ainda estava à espreita nas sombras. Mas ela também sabia que não estava sozinha, que tinha amigos e aliados dispostos a lutar ao seu lado. E assim, com o coração cheio de esperança e determinação, Carolina continuou sua jornada pela vila colonial, sabendo que, juntos, eles poderiam desvendar os segredos que assombravam a comunidade e trazer justiça para os mortos e paz para os vivos. Capítulo 9 – A verdade às claras. O sol poente lançava uma luz dourada sobre a vila colonial quando Carolina finalmente encontrou a última peça do quebra-cabeça que estava montando meticulosamente. Ela estava diante de uma revelação chocante, uma verdade que havia sido obscurecida pelas sombras da mentira e da corrupção. Com o coração acelerado, Carolina convocou uma reunião na praça central da vila, reunindo os moradores locais para compartilhar suas descobertas. Enquanto ela se erguia diante da multidão, uma sensação de urgência a envolvia, sua voz ressoando com autoridade e determinação. Eles nos enganaram, começou ela, suas palavras cortando o ar como uma lâmina afiada. Eles nos fizeram acreditar em mentiras, nos manipularam para que permanecêssemos cegos à verdade. Mas não mais. Carolina revelou as provas que havia reunido ao longo de sua investigação, detalhando as conexões obscuras entre os assassinatos e os eventos do passado da vila. Ela apontou os culpados, aqueles que haviam traído a confiança da comunidade em busca de poder e ganância. À medida que ela falava, uma onda de choque se espalhava pela multidão, cada pessoa absorvendo as revelações com uma mistura de horror e incredulidade. Os murmurinhos inquietos se transformaram em murmúrios de indignação, as pessoas se voltando umas contra as outras em busca de respostas. Mas Carolina não recuaria diante da tempestade que se avizinhava. Ela sabia que estava diante de um momento crucial, um ponto de virada que poderia mudar o destino da vila colonial para sempre. Com sua voz firme e sua determinação inabalável, ela liderou a comunidade em direção à justiça e à verdade. À medida que o sol se punha no horizonte distante, a vila colonial estava mergulhada na escuridão da noite. Mas, desta vez, não era uma escuridão temerosa, mas sim a escuridão da verdade revelada. E enquanto Carolina olhava para o horizonte, ela sabia que, embora a batalha pela justiça pudesse ser longa e difícil, ela estava um passo mais perto de trazer paz para os vivos e justiça para os mortos. Capítulo 10 – A confrontação final. A noite caía sobre a vila colonial quando Carolina se dirigiu ao local onde tudo começou, o cenário sombrio que testemunhou os assassinatos que assombravam a comunidade.
Ela estava determinada a confrontar o verdadeiro culpado, aquele que havia tecido a teia de mentiras e enganos que havia envolvido a vila em sua sombra sinistra. Com passos decididos, Carolina avançou pelas ruas estreitas, cada passo a levando mais perto de seu destino. Ela podia sentir a eletricidade no ar, uma tensão palpável que sinalizava o confronto iminente que estava por vir. Ao chegar ao local designado, Carolina encontrou-se frente a frente com o verdadeiro assassino, um espectro sombrio que emergiu das sombras como um demônio do passado. Seus olhos brilhavam com uma luz maliciosa, seu sorriso sinistro contorcendo seus lábios como uma serpente venenosa. "Você não pode me deter", disse o assassino, sua voz ecoando como um sussurro no vento. "Eu sou o poder por trás das sombras, o mestre dos segredos que assombram esta vila." Mas Carolina não recuou diante das ameaças vazias do assassino. Ela se ergueu com coragem diante dele, sua determinação tão afiada quanto a lâmina de uma faca. "Seu reinado de terror acabou", disse ela, sua voz firme e inabalável. "A verdade está à vista de todos, e você não pode mais escondê-la nas sombras." Com um grito de raiva, o assassino se lançou sobre Carolina, sua fúria incontrolável como um furacão desenfreado. Mas Carolina estava preparada para o confronto final, sua mente afiada como uma espada, seus reflexos ágeis como um felino. Em uma batalha feroz que ecoou pelas ruas desertas da vila colonial, Carolina enfrentou o assassino com coragem e determinação. Cada golpe era uma prova de sua determinação de trazer justiça para os mortos e paz para os vivos. E no final, foi Carolina quem emergiu vitoriosa, sua bravura e habilidade superando a escuridão que assolava a vila colonial. Com o assassino derrotado aos seus pés, ela olhou para o horizonte distante com um sorriso de triunfo, sabendo que, embora a batalha pela justiça pudesse ser longa e difícil, ela havia triunfado sobre o mal e trazido luz para as trevas. Capítulo 11 e a reconstrução. Com o amanhecer, a vila colonial acordou envolta em uma atmosfera de mudança. As sombras que haviam pairado sobre a comunidade por tanto tempo começaram a se dissipar lentamente, substituídas pela luz da verdade e da justiça que Carolina havia trazido. Enquanto os primeiros raios de sol banhavam as ruas de paralelepípedos, os moradores da vila começaram a emergir de suas casas, seus rostos expressando uma mistura de alívio e esperança. Eles sabiam que estavam diante de um novo começo, uma chance de deixar para trás os horrores do passado e construir um futuro melhor para si mesmos e para suas famílias. Carolina liderou os esforços de reconstrução da comunidade, trabalhando lado a lado com os moradores locais para curar as feridas que haviam sido infligidas pela corrupção e pela violência. Ela plantou as sementes da esperança onde antes havia apenas desespero, ajudando a vila a se erguer das cinzas como uma fênix renascida. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas se transformavam em meses, a vila colonial começou a se transformar em um lugar de paz e prosperidade. As ruas estreitas ganharam vida com o som de crianças rindo e brincando, os mercados locais se encheram com produtos frescos e coloridos, e o ar estava impregnado com o aroma do progresso e da renovação. Mas, apesar dos muitos desafios que ainda aguardavam a comunidade, havia uma sensação de otimismo no ar. Graças aos esforços incansáveis de Carolina e dos moradores locais, a vila colonial havia encontrado sua voz novamente, sua força renovada pela luz da verdade e da justiça. E assim, enquanto o sol se punha sobre a vila colonial, banhando-a em uma luz dourada de promessa e esperança, Carolina sabia que sua jornada estava longe de terminar. Mas ela estava pronta para enfrentar o futuro com coragem e determinação, sabendo que, enquanto estivesse lá para guiá-los, a vila colonial poderia superar qualquer desafio que o destino colocasse em seu caminho. Capítulo 12 – O legado da verdade. Um ano havia se passado desde que a verdade havia sido revelada na vila colonial. O sol brilhava sobre a paisagem serena, pintando o céu com tons de azul e dourado enquanto Carolina refletia sobre tudo o que havia acontecido desde então. Ela estava de pé no alto de uma colina, observando a vila que havia se tornado seu lar durante sua longa jornada em busca da verdade. À sua volta, o verde exuberante da natureza contrastava com as casas brancas e os telhados de terracota da vila colonial, criando uma imagem de paz e harmonia. Mas Carolina sabia que a verdadeira paz não era apenas a ausência de conflito, mas sim a presença de justiça e igualdade. Ela tinha trabalhado incansavelmente para ajudar a comunidade a se recuperar dos horrores do passado, mas sabia que ainda havia muito a ser feito.
Enquanto ela olhava para o horizonte distante, uma sensação de gratidão a envolvia. Ela estava grata por ter tido a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas da vila colonial, de trazer luz para as trevas e esperança para o desespero. Mas ela também sabia que seu trabalho não estava completo. Enquanto houvesse injustiça no mundo, haveria sempre uma necessidade de pessoas dispostas a lutar por aquilo em que acreditavam, a desafiar o status quo e a buscar a verdade, não importando quais obstáculos se colocassem em seu caminho. Com um suspiro de determinação, Carolina voltou seu olhar para a vila colonial abaixo. Ela sabia que havia mais desafios pela frente, mais batalhas a serem travadas. Mas ela estava pronta para enfrentar o futuro com coragem e determinação, sabendo que, enquanto estivesse lá para liderar o caminho, a vila colonial poderia superar qualquer adversidade que o destino colocasse em seu caminho. E assim, com o sol brilhando sobre ela e a promessa de um novo dia à sua frente, Carolina partiu em direção ao futuro, pronta para continuar sua jornada em busca da verdade e da justiça, sabendo que seu legado viveria para sempre na vila colonial e além.